A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje vamos meditar no Salmo 141, versículos 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamo. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Queridos, chegamos ao Salmo 141, e neste Salmo, que parece uma sequência do Salmo 140, nós vamos encontrar o salmista dizendo que a nossa oração, ela sobe ao Senhor como um incenso. Olha, ele começa dizendo: Senhor, a ti clamo. Ou seja, é um salmo que representa um clamor. E o salmista declara que este clamor, esta oração que ele faz, ela sobe para o Senhor como um incenso. Lá no Apocalipse, na visão de João, nós vamos ver que ele tem uma visão do céu, e lá diz que um anjo, ele pega um incensário, e esse incensário está cheio de incenso, e este incenso declara lá que são as orações daqueles que clamam. Assim nós vemos a sintonia da palavra do Senhor. O salmista dizendo: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Glória ao nome do Senhor. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Olha que interessante, o salmista vivia em um tempo em que a adoração a Deus, ela era envolvida com o sacrifício de animais, era envolvida com o espargir de incenso sobre o altar, sobre o tabernáculo, no templo sagrado. Então, o salmista, ele declara que a sua oração seja como aquela fumaça do incenso que era ali movida dentro do santuário, porque ele entendia que aquilo era agradável ao Senhor. Por quê? Porque foi o próprio Deus que instituiu aquilo. Então ele entendia que aquilo era agradável. Então ele diz: olha, que a minha oração seja assim diante do Senhor. Quando você está orando, quando você está buscando ao Senhor, qual é o seu pensamento? Que você está cumprindo uma obrigação? Que você está cumprindo o dever de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus? Ou você está verdadeiramente envolvido com Deus na sua oração? Que você tem esse sentimento, esse desejo no seu coração, que a sua oração seja como a fumaça de incenso que preenche aquele ambiente e traz um cheiro agradável às narinas do Senhor. Então o salmista diz: que assim seja a minha oração, e que o levantar das minhas mãos, porque quando nós estamos adorando a Deus, nós temos uma tendência de levantar as mãos, de dar glória ao Senhor, de declarar palavras alegres, palavras que reconhecem os atributos de Deus. Quando você faz isso, qual é o seu sentimento? Está cumprindo uma obrigação, um dever? Está pedindo, está respondendo ao pedido de alguém? Ou você, como o salmista, está declarando que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde? Porque o sacrifício da tarde também foi instituído pelo Senhor. Deus colocou para a nação de Israel que eles oferecessem sacrifício de manhã e à tarde, continuamente. Então, quando chegava o momento do sacrifício, eles estavam atendendo àquilo que Deus havia determinado, ou seja, era algo que agradava a Deus, porque Deus orientou os que fizessem para que eles fossem aceitos diante do Senhor. Então o salmista coloca que o levantar das minhas mãos seja como esse sacrifício perante o Senhor. Aleluia! O salmista não está adorando a Deus por obrigação, mas ele está com um desejo tão grande de que
Assim como naquele tempo a adoração ela era envolvida com ações de sacrifício humano, né? Não no sentido de sacrificar um humano, mas de um ser humano pegar um animal e oferecer ao Senhor, ou pegar um incenso e oferecer ao Senhor. Ele está dizendo assim: olha, que a minha adoração, que não é física, não é mecânica, ela seja como esta que é oferecida lá no templo, pelo sacerdote, que a minha oração, ela suba como incenso, que ele asperge, ele oferece, ele move diante do Senhor, e que, levantado as minhas mãos, ele seja como um sacrifício que é oferecido à tarde. Mas ele vai mais além. O que mais ele diz? Ele vai dizer: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Sabe o que eu acho interessante? É que nós podemos entender que há uma associação. Associação de quê? Uma associação de que a nossa oração, ela vai subir como um incenso. O levantar das nossas mãos poderá ser como um sacrifício da tarde, quando nós estivermos guardando a nossa boca, quando os nossos lábios estiverem protegidos de quê? De fazerem o mal, de falarem o mal, de falar coisas que, né, desagradam ao próximo, que denigrem o próximo, de nós evitarmos as fofocas, as picuinhas, aquelas palavras que nada servem, evitarmos, né, aí a contaminação dos nossos lábios por causa, né, da nossa, né, nossa fala maldizente, da nossa fala profana. Então, nós vamos conseguir ter como salmista esse sentimento de que a nossa oração deve subir a Deus como um incenso e o levantar das nossas mãos como um sacrifício da tarde, quando nós tivermos a nossa boca protegida de fazer o mal. E para isso o salmista nos ensina a receita. Qual é? Devemos pedir ao Senhor que guarde, que coloque um guarda, que coloque, né, uma proteção na nossa boca, para que ela não seja inclinada para fazer o mal. Amém? Que nós possamos ter essa consciência e que o Espírito de Deus nos dirija a viver uma vida agradável diante do Senhor e ter uma boca que louva a Deus, e que este louvor suba ao Senhor como um incenso, e que a nossa adoração seja como o sacrifício da tarde. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu espero você em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.